Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 15, nós iremos ler a partir do verso 11 até o 24, é uma parábola de Jesus muito conhecida dos irmãos, e hoje eu quero trazer um tema, e vou talvez fugir um pouquinho da história, nem tanto, mas eu quero meditar versículo por versículo, e quero trazer aqui da parte de Deus verdades que nós podemos aplicar para a nossa vida. O tema da mensagem de hoje é verdades que o filho pródigo poderia lhe dizer, se este rapaz da parábola, o menino mais novo da família, que pede a sua herança, se ele estivesse entre nós aqui para testemunhar, eu creio que ele diria algumas verdades para nós e que são verdades que podemos aplicar para a vida, amém? Então, se você encontrou, leia, acompanhe a leitura comigo. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam-me a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam-me um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou para a vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Você pode dizer amém? Glória a Deus, palavra abençoada. A parábola do filho pródigo é uma das mais ricas em ensinamentos para as nossas vidas. Como já lemos aqui, a parábola conta-nos uma história de um pai e 2 filhos. O filho mais novo, insatisfeito com a vida que levava, e diga-se de passagem, meus queridos, esta insatisfação não tinha fundamentos, porque nós iremos observar após esse trecho que nós lemos, que o filho mais velho faz alguns questionamentos, e o pai vai responder a este filho mais velho dizendo: tudo que é meu é teu, você tem tudo, não lhe falta nada. Então nós observamos que alguém que tem tudo toma uma decisão de pegar a sua parte da herança e ir embora. Partiu para longe,
levou tudo que tinha sem a intenção de retornar. A Bíblia vai nos dizer que este jovem gasta tudo que tinha com festas, com farra. Nós iremos ver no versículo 30, o irmão mais velho questionando o pai: como você pode dar uma festa para alguém que retornou e gastou todo o seu dinheiro com as prostitutas? Então nós observamos que ele gastou tudo da pior maneira possível. A Bíblia vai nos dizer, como nós lemos, que gastou de forma irresponsável. E quando o dinheiro acaba, os amigos acabam, as festas cessam, a realidade chega, e ele arruma um emprego para cuidar de porcos. Na cultura da época, a profissão de cuidador de porcos era mais indigna. Por quê? Porque porco é considerado na cultura animal impuro. A Bíblia diz que ele sente muita fome e tem desejo de comer a comida dos porcos, mas nem isso ele tinha acesso, ninguém lhe dava nada, e ele lembra da casa do pai. Ele vai dizer em seu coração: os servos do meu pai vivem melhor do que eu estou vivendo, eu voltarei, vou falar: meu pai, me aceite como um dos seus servos, eu terei uma vida melhor. A Bíblia vai nos dizer que quando ele regressa, o pai o recebe de braços abertos. Quando ele regressa, o pai dá a ele novas vestes, anel no dedo, calçados novos e uma grande festa, porque o filho que estava perdido retornou. Nós sabemos, meus queridos, que esta parábola diz respeito a Deus e aos seus filhos. O pai aqui na parábola representa o nosso Deus, e nós podemos ser representados tanto pelo filho mais velho quanto pelo filho mais novo. Quantas pessoas vivem da comunhão com Deus e em algum momento desistem da caminhada, ou desanimam da caminhada, ou fazem questionamentos, ou decidem viver longe do Senhor. Já viu aquele ditado: precisa perder para dar valor? Já viram isso? Já viram pessoas que precisam perder para dar valor? Depois que perde o casamento, valoriza o casamento. Depois que perde o emprego, valoriza o emprego. Depois que perde a saúde, valoriza a saúde. Que nós não venhamos ser ou viver deste jeito. Não perca para dar valor. Tem pessoas que saem da igreja, se arrebentam lá fora, perdão da expressão, para depois dar valor à comunhão e ao acesso ao Pai. Que não seja assim nas nossas vidas, meus queridos. Mas, como proposto para a mensagem desta manhã, se este jovem que saiu, que sofreu, que perdeu tudo, que passou fome, que foi recebido pelo Pai com honra, se ele estivesse aqui em nosso meio hoje para nos dar conselhos, o que provavelmente ele nos diria? São 7 coisas que eu quero trazer como realidade de vida para nós. A primeira coisa é, ele nos diria: guarde os seus pensamentos. Repita comigo, diga: guarde os seus pensamentos. Talvez esse seria o primeiro conselho do filho pródigo para nós nesta manhã. Guarde os seus pensamentos. Toda decisão, seja ela boa ou ruim, começa no pensamento. Ninguém faz escolhas do nada. Do nada eu decidi me divorciar. Ninguém faz isso, irmãos. Do nada eu acessei uma página que não deveria acessar na internet. Do nada eu abandonei a igreja e a comunhão com os irmãos. Do nada eu pequei, do nada. Ninguém faz nada do nada, irmãos.
a não ser em ocasiões muito específicas que você está dominado por uma emoção. Mas na grande maioria das vezes, as decisões que nós tomamos, nós já pensamos sobre elas por muito tempo. Então a primeira coisa é: guarde o seu pensamento. Olha o que diz o versículo 12 do texto que nós lemos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. É uma decisão insensata, mas o texto não nos diz, mas podemos conjecturar que ele já estava pensando sobre isso há muito tempo. Podemos ter quase que certeza que ele não acordou de manhã e falou: hoje eu vou embora. Não, ele vem pensando sobre isso. A Bíblia vai nos dizer em Provérbios 4:23: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a vida. Se os nossos pensamentos forem bons, nossas decisões e ações também serão. Guarde o coração, pois a tua vida depende disto. Quando a Bíblia nos fala de coração, está falando sobre os pensamentos, sobre aquilo que eu decido acreditar, sobre as decisões que vou tomar. As decisões ruins impactarão a nossa vida, bem como as boas decisões terão impacto na nossa vida. Então guarde o teu coração acima de qualquer outra coisa. É a sabedoria da Bíblia, é a sabedoria de Deus para nós acima de todas as coisas. Guarde aquilo que você pensa. Tome cuidado antes de tomar uma decisão. Permita que o Espírito Santo fale ao teu coração. Submeta a Ele. E talvez você pergunte: então, pastor, me ajuda, como podemos guardar os pensamentos? Primeiro, alinhando os nossos pensamentos a Deus. A transformação da nossa vida começa com a renovação da nossa mente. Pensamentos alinhados com Deus resultam em escolhas sábias. Eu vou repetir: pensamentos alinhados com Deus resultam em escolhas sábias. É o que vai dizer Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que o texto de Romanos está nos dizendo é que Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade para nós, mas para que venhamos viver, nós precisamos alinhar os nossos pensamentos à vontade de Deus. E como se faz isso? Não se molde segundo o padrão do mundo, mas transforme a sua mente pela renovação. Aleluia. Alinhe os seus pensamentos com Deus. Segundo aos Coríntios 10:5, a Bíblia vai nos dizer: levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Sabe o que isto mostra? Que nós devemos estar atentos no que pensamos, submetendo o nosso pensamento a Deus. E isso é uma escolha, meus queridos. É uma escolha não ser dono do próprio nariz. É uma escolha se submeter à vontade de Deus. É uma escolha seguir conforme os valores da palavra de Deus. E quando eu escolho isto, eu levo cativo os meus pensamentos a Deus. Quando aqueles pensamentos ruins vierem, quando aqueles pensamentos que estão desalinhados, em desacordo com a palavra, eu submeto a Deus, para que eu me torne uma pessoa obediente a Cristo. Amém? Primeira coisa, como nós podemos guardar a nossa mente? Alinhando os nossos pensamentos a Deus.
Segunda coisa, fazendo as escolhas certas. É tomar uma decisão no que eu quero pensar hoje. Quem vai nortear os meus pensamentos no decorrer da próxima semana? Filipenses 4:8, a Bíblia nos dá uma orientação, dizendo: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nestas coisas. Decidir pensar em coisas que são dignas, que são verdadeiras, que são proveitosas, que é de boa fama. Se algo for digno de louvor, é nisso que nós devemos pensar. Nós não podemos, meus queridos, ficar à margem dos pensamentos. E se a gente ficar à margem dos nossos próprios pensamentos, a Bíblia vai dizer que a carne labuta, ou faz oposição ao Espírito, e a carne está aí dentro de você ainda. Nós subjugamos a carne em Jesus, mas a partir do momento que a gente não vigia, por isso que a Bíblia diz que nós devemos vigiar em todo tempo, todas as formas de pensamento vêm. E o que Deus está nos dizendo: escolha no que pensar, decida pensar em coisas que são boas, decida viver de acordo com a palavra, decida pensar naquilo que Deus quer para nós e tem para nós. Amém? Terceiro, como podemos vigiar os nossos pensamentos? Ocupando-se. Diga assim: ocupando-se. Amados, pessoas desocupadas são alvos fáceis. Eu gostaria que você repetisse isso: pessoas desocupadas são alvos fáceis. Já ouviu aquele ditado: mente vazia é oficina do diabo? Mente vazia é oficina do diabo. Se mantém ocupado. O ocioso perde o senso de propósito. Olha o que Paulo vai dizer, isso é tremendo, irmãos, em 2 Tessalonicenses 3, 10 e 11. Olha o que a Bíblia vai dizer. Coloca aqui, projeta aqui, 2 Tessalonicenses 3, 10 e 11. A Bíblia vai nos dizer o seguinte: ó, quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. É radical isso, né? Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Versículo 11: pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Sabe o fofoqueiro? Tá com tempo, né? É ou não é? Eita, quando você vê alguém falando muito da vida de outra pessoa, tá com muito tempo livre. Precisa tomar cuidado. O tempo livre é a maior desgraça na vida de alguém. Eu tive um chefe que ele me dizia: você quer que um trabalho saia rápido? Coloque na mão de alguém que está cheio de trabalho. Você quer que um trabalho demore para sair? Coloque na mão de alguém que está sem trabalho para fazer. Pela lógica, parece invertido esse conceito, né? Porque alguém que está com tempo mais livre vai fazer o trabalho mais rápido. Mas é uma realidade, que o cabra, que está cheio de trabalho e vem mais, ele quer se livrar logo, ele quer fazer. Irmãos, cuidado com o tempo ocioso.
Eu louvo a Deus. Muitas pessoas às vezes falam: como é que você consegue, pastor, dar conta da igreja, dar conta do trabalho, dar conta da família? E eu falo: isso é um milagre de Deus na minha vida. Esse é um milagre de Deus na minha vida, porque talvez se eu só tivesse o trabalho para tocar e não tivesse uma família e a igreja, eu não seria o Héctor que eu sou hoje. Então eu louvo a Deus que eu não tenho tempo nem para respirar, irmãos, muitas vezes. O dia passa correndo, não dá tempo de falar mal de ninguém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então, cuidado com o seu tempo ocioso, porque o tempo ocioso faz com que a gente perca o senso de propósito. Uma pessoa ociosa não serve para nada. E é radical assim mesmo. Uma pessoa ociosa não presta para nada, a não ser de falar dos outros. Desde a época bíblica. E o apóstolo Paulo foi radical: não trabalha, então nem coma. Tem uns de vocês aí que ficam ociosos, não trabalham, e você gasta o tempo falando mal de alguém, falando da vida do outro. Ou trabalha ou arruma um gato. Amém, irmãos, para cuidar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus que eu falo isso com uma igreja que é pequena ainda. A gente tem 80, 90 membros aqui na Chácara Santo Antônio, e fizemos recentemente um grupo de voluntários. Sabe quantas pessoas tem no nosso grupo de voluntários? 42 pessoas. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus por isso. São irmãos que estão com vontade de trabalhar na obra. Então não fique ocioso. Lá no seu trabalho não fique ocioso. Na igreja não fique ocioso. Arruma algo para fazer. A gente tem muita coisa para fazer. Chega um pouco mais cedo. Você vai ver que vamos te encher de trabalho aí, mas não fique ocioso. Seja na igreja, seja dentro de casa, seja no trabalho, onde quer que seja. Ocupe-se para cuidar da sua mente. Posso ouvir um amém? Amém. Primeira coisa que este jovem nos diria é: guarde os seus pensamentos. Tudo começa, toda a ruína começa quando nós não vigiamos os nossos pensamentos. Segundo, o que ele nos diria? Cuidado com o que você deseja, e às vezes até pede para Deus. Vamos repetir todos juntos? 1, 2, 3. Cuidado com o que você deseja, e às vezes pede para Deus. Olha o versículo 12 ainda, que a palavra vai nos dizer: o mais novo disse ao pai: pai, quero minha parte na herança. Olha a conclusão: assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Eu fico imagino o meu filho mais velho chegar: pai, eu quero ir embora, dá minha parte na herança, eu vou. Eu iria olhar para ele e falar: vai caçar o que fazer, meu filho. Você que não se vire não, para você ver se você tem alguma herança aqui. Mas no texto bíblico, na parábola que Jesus conta, o pai permitiu. O pai permitiu. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que existe algo que se chama vontade permissiva de Deus. O que é vontade permissiva de Deus? É um conceito teológico que se refere a situações em que Deus permite que algo aconteça, mesmo que este algo não esteja dentro do seu desejo e da sua vontade. Isso é interessante, irmãos, e é por isso que nós temos cuidado com aquilo que desejamos e às vezes pedimos para Deus. Você já ouviu alguém contando testemunho? Aconteceu uma desgraça na família, na vida dessa pessoa, mas fala: eu orei tanto e Deus me deu. Aí você olha e fala: Deus permitiu, mas essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Outro dia, há muitos anos atrás, depois de pregar em um culto, uma irmã me procurou e falou: Deus falou muito comigo, pastor. Eu falei: glória a Deus, que bênção. E ela disse: eu vim aqui falando, eu vou me divorciar. Se Deus falar comigo, eu vou tomar essa atitude. Deus falou comigo, eu vou me divorciar.
E aí eu falei para ela: olha, cuidado, você tem que estar pedindo isso para Deus. Você já leu a Bíblia, já tomou conselho com o pastor? Não era o pastor principal da igreja? Converse antes de tomar qualquer... Não, Deus falou comigo, eu pedi muito isso a Deus. Eu sei que depois do divórcio ela saiu da igreja e a vida dela só foi uma desgraça até os dias de hoje, e já faz pelo menos uns 10 anos, irmãos. Então cuidado com aquilo que a gente pede para Deus. Se nós olharmos para a parábola, era evidente que o pai, em sua sabedoria, sabia que aquele filho ia tomar um rumo. Ele podia não permitir, mas existe uma vontade permissiva de Deus. Por exemplo, quando nós lemos lá em 1 Samuel capítulo 8, versículo 4 em diante, nós vamos ver o povo pedindo um rei. Que quem governava naquela época, o povo de Israel, era o próprio Deus. Eles viviam uma teocracia, mas o povo viu os outros povos e disseram: nós queremos um rei como todos têm. Mesmo não sendo a vontade de Deus, Deus permitiu que se levantasse Saul como rei. Essa não era a vontade de Deus. Quando nós olhamos alguns salmos, por exemplo, Salmo 81, versículo 11 e 12, a Bíblia vai dizer: mas o meu povo não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer, e por isso eu os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. Quando nós lemos Romanos capítulo 1, versículo 24 até o versículo 23, nós vamos ver Deus dizendo que entregou os desejos pecaminosos do coração do homem para o próprio homem, para a sua própria desgraça. Por quê? Porque existe uma vontade permissiva de Deus. Todas as vezes que a gente rejeitar a vontade de Deus, Ele vai permitir que nós sigamos os nossos próprios caminhos, e isso pode resultar em consequências dolorosas. Aleluia, Deus. Tome cuidado com o que você deseja e o que você pede para Deus. Vigie. O versículo 12 que nós lemos, ele pede: eu quero a minha parte da herança embora. E Deus, na figura deste pai da parábola, permite que ele viva a sua própria sorte. Nenhuma decisão que nós tomarmos, preste atenção nisso, que nos afaste da presença do Senhor, não é uma decisão que está dentro da vontade de Deus. Tome cuidado com isso. Quando nós nos decidimos nos afastar do corpo de Cristo, que é a igreja, esta não é uma vontade de Deus para você. Quando você rejeita o propósito que Deus te deu, o ministério que Deus derramou sobre você, esta não é a vontade de Deus para a sua vida. Então tome cuidado. Você pode dizer amém? Amém. Primeiro, guarde os seus pensamentos. Segundo, tome cuidado com o que você deseja e às vezes até pede para Deus. Terceiro, cuidado com as ilusões da independência sem responsabilidade. Cuidado. Terceiro, está plotado aqui? Coloca o terceiro ponto. Vamos falar todos juntos? 1, 2, 3. Cuidado com as ilusões da independência sem responsabilidade. Olha o que diz o verso 13 do texto que nós lemos: e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. A Bíblia diz que Cristo nos libertou e por isso nós somos livres. João 8,36: pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diga assim: eu sou livre. Agora, nós somos livres e podemos fazer o que quisermos? Liberdade não significa libertinagem. O jovem da parábola pensou que a liberdade era fazer o que quisesse.
mas descobriu que sem sabedoria, essa liberdade nos leva à escravidão. Tem muitas pessoas que são escravas, pensando que são livres. Pessoas que dizem: eu sou dono do meu nariz, eu faço o que quiser, mas estão escravizadas por Satanás, estão escravizadas pelo pecado. Nós já falamos quantas pessoas, eu faço o que quiser, mas estão escravizadas pelas dívidas, pelo jogo do tigrinho, estão escravizadas pelos vícios, são escravos da prostituição, são escravos da mentira, precisam colocar máscaras a depender do ambiente que entra. Está na igreja, coloca uma máscara de cristão. Está no trabalho, ele não pode continuar com a mesma máscara, porque lá na empresa é outro negócio, ele tem que colocar outro tipo de máscara. Está escravo, mas Cristo nos libertou. Aleluia, nele nós temos liberdade. E não usemos a nossa liberdade para dar ocasião à carne. Não use da sua liberdade para se escravizar pelo pecado. Provérbios capítulo 14, versículo 12, a Bíblia vai dizer: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Quais são os caminhos que você tem trilhado? São caminhos de vida ou são caminhos de morte? Então cuidado. Esse jovem foi irresponsável com o seu caminho, deixou a casa do pai e pensou: agora eu estou livre. Lá na casa do pai eu tinha um monte de responsabilidades, agora deixa a vida me levar. Vida leva eu, e você lembrou da música, não é mesmo? Glória a Deus, amados, que nós não sejamos assim. Quarto ponto: seja responsável com as suas finanças. Primeiro ponto: guarde os seus pensamentos. Qual que é o segundo ponto? Me ajuda. Cuidado com o que você deseja e às vezes pede para Deus. Terceiro: seja responsável. Esse é o quarto. Cuidado com as ilusões da independência sem responsabilidade. Quarto: seja responsável com as suas finanças. Ainda o versículo 14: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região e começou a passar o que? Necessidade, é o que o texto vai dizer. Irmãos, a Bíblia nos ensina muito sobre administração financeira. Você sabia disso? Nos mostra a importância da sabedoria nos dias de abundância, para estarmos preparados para o dia da escassez. Porque a vida é assim, hoje está tudo bem, nós estamos bem empregados, ganhando um bom dinheiro, o vento está soprando a favor, mas existem as intempéries da vida, o imponderável. Haveremos de passar por momentos mais difíceis, sim, meus queridos. Nós estamos sujeitos. Deus não nos blinda de passarmos por tribulações. Esta não é a vontade de Deus para você. Muito pelo contrário, quando nós lemos a epístola de Tiago no capítulo 1, nós vamos ver que Deus nos prova para que a nossa fé cresça, para que venhamos ser edificados. Então estamos sujeitos a passar por provações. Uma decisão do governo pode trazer consequências absurdas para todo mundo. Enquanto sociedade, nós também passaremos por essas aflições, sim ou não? Se alguém um dia te contou que você está blindado a problema, que sua vida só vai ser vitória, só bênção, que você não vai chorar, te enganaram. Não é isso que a Bíblia diz. Jesus vai dizer: no mundo vocês terão aflições. A diferença é: tem de bom ânimo, vocês não estão sozinhos. O salmista no Salmo 23 vai dizer, e eu repito sempre aqui:
Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, isto é, nós estamos sujeitos a andar pelo vale da sombra e da morte, mas não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A nossa diferença para aqueles que estão fora é que nós sabemos que podemos contar com a companhia de Deus, amém? Mas estamos sujeitos às intempéries da vida. Agora, o sábio minimiza muita coisa, o sábio minimiza muito sofrimento. Alguém que entendeu que existe uma responsabilidade em administrar os recursos que Deus dá, é sábio e vai passar pelo momento de tribulação de uma maneira mais leve. Olha o que Provérbios 21:20 nos ensina. Provérbios 21:20 vai nos ensinar: na casa do sábio que há comida e azeite armazenados, isto é, quem é sábio poupa, mas o tolo devora tudo o que pode. O sábio economiza e se prepara para o futuro, enquanto o tolo gasta tudo que tem. É o que a Bíblia está nos dizendo. Nós precisamos aprender a estratégia de José do Egito. Nos 7 anos de fartura, ele armazena, porque o país passaria por 7 anos de escassez. São princípios que devemos poupar para vivermos bem, meus queridos. Escute aqui, eu estou falando muito sério, para pastorear o seu coração. Esta é uma manhã de pastoreio para os nossos corações. Se você não está conseguindo, separar o dinheiro para devolver o seu dízimo, quitar todas as suas contas e guardar, nem que seja um pouquinho no final do mês, você precisa repensar as suas finanças. Tem alguma coisa que está errado, irmãos. Aí você fala: o que está errado, pastor, é o que eu ganho pouco. Mentira isso, irmãos. Isso é uma falácia, porque eu conheço pessoas que entregam R$100 de dízimo dentro da nossa igreja, todo mês R$100 de dízimo, paga todas as suas contas. Não cheguei a perguntar se guarda alguma coisa, mas certamente guarda, porque está sempre sorrindo. Se tem uma coisa que tira a nossa paz, é quando nós não temos no final do mês o dinheiro para quitar as nossas dívidas. E às vezes nós mesmos nos enrolamos, a não ser que Deus tenha te dado uma prova e que você esteja passando por uma prova neste momento. A não ser que seja isso, irmãos, porque às vezes nós passamos por tribulações e por provações e está tudo certo. Deus sabe como trabalhar, mas existem pessoas que entra ano e sai ano e vive uma vida inteira escasso, não tem coragem de devolver a Deus aquilo que é dele. Por quê? Porque não sabe administrar as suas finanças. E Deus nos chama aqui para dizer: não seja este jovem que gastou tudo e não pensou no futuro. Cuidado com o cartão de crédito. Se você não pode ter um cartão de crédito, não tenha. Quebre o seu cartão hoje. Se você é aquela pessoa impulsiva que não pode passar na frente de uma loja e quer comprar, se você não tem uma planilha e no começo do mês já sabe o quanto você pode gastar para não te faltar nada, quebre esse cartão em nome de Jesus. Vou passar, depois eu pago. Aí você passa 10 vezes aqui. R$1.000 é caro, mas 10 de 100 é barato. Irmão, você vai ter que pagar do mesmo jeito. E se não pagar, fica muito mais caro, porque o banco não está nem aí, vai cobrar juros abusivos de você, e você vai se enrolar, e aí você ainda vai colocar a culpa em Deus. Senhor me abandonou. Não,
não é minha vontade permissiva. Você quis ter um cartão, não sabe administrar e agora quebrou, se vira. Ah, Senhor, tem misericórdia. Tá bom, vem aqui, deixa eu te ensinar. Vai ser pedagógico para você, mas você não vai deixar de passar por problemas difíceis. Este jovem pegou uma boa herança e gastou tudo, pastor Tiago, e gastou com força ao ponto de não ter o que comer. Que não seja assim nas nossas vidas. Você é filho, filha amada do Senhor. Que o Senhor te dê sabedoria para administrar as suas finanças. Não quebre os princípios de Deus. Provérbios 11, 24 e 25 vai dizer: há quem dá generosamente vê as suas riquezas aumentar, outros retêm o que deveria dar e caem na pobreza. Não quebre os princípios de Deus. Devolva o seu dízimo, dê sua oferta, confie que Deus é poderoso e nada vai te faltar, e seja sábio administrando as suas finanças. Você pode dizer amém? Falta 3 e a gente já vai acabar, amém, irmãos? 5. Qual é a quinta coisa que o filho pródigo poderia nos dizer nesta manhã? O orgulho pode nos manter presos ao sofrimento. Olha o que diz o texto que nós lemos no versículo 15 e 16. Lucas 15 e 16. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alforrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. O que nós percebemos é que este jovem resistiu voltar imediatamente para a casa do pai, e ele tenta resolver tudo sozinho. E esse é um erro, meus irmãos. Esse é um erro. Nós precisamos reconhecer quando a ajuda é necessária. Nós precisamos reconhecer que às vezes nós precisamos de alguém para nos aconselhar, para conversar com a gente, alguém mais experiente que nós. Nós precisamos reconhecer quando temos que dar um passo para trás. O orgulho faz com que o nosso sofrimento se estenda, e mais do que isso, você acaba ficando preso àquele sofrimento, porque eu não vou voltar para trás, eu já tomei essa decisão. E aí você vai sofrendo, vai passando para os processos, e você ora: Deus, quando isso vai acabar? E Deus está dizendo: quando você reconhecer que precisa dar um passo para trás, quando você reconhecer que a decisão que você tomou não foi a decisão mais acertada, quando você reconhecer que você pode refazer a sua vida, que nem tudo está acabado, quando você reconhecer que há lugar na casa do Pai para você, quando você reconhecer que a decisão não foi a mais acertada, então não fique preso, não fique presa a um orgulho bobo de falar: eu não vou arredar o pé daqui, eu vou sofrer, mas eu não volto atrás daquilo que eu falei. Bobagem! Você pode abreviar o seu sofrimento se você tomou decisões erradas para a sua vida. Ainda há tempo de refazer a rota. Este jovem da parábola, ele está lá tentando dividir a comida com os porcos, ninguém lhe dava nada, porque ele chega nessa situação extrema. Quando ele viu que o dinheiro acabou, ele falou: não, eu saí, não deixei nada para trás, eu não vou voltar, eu vou me virar aqui. E está sofrendo, está alongando esse sofrimento. Deus está nos dizendo aqui, meu querido e minha querida: se for necessário refazer a rota,
refaça em nome de Jesus. Ninguém é o dono da razão. Nós erramos, e glória a Deus por isto, porque quando a gente erra, a gente aprende. E quando você erra, alguém aprende com o seu erro. Bom é aprender com o erro do outro, amém? Mas nós erramos, estamos sujeitos a falar o que não devia, a fazer o que não devia, a agir como não devia, a abrir mão de princípios que não deveríamos ter aberto mão. Deixamos de fazer coisas que deveríamos estar fazendo, e a gente perde o propósito. E aí Deus fala: seja humilde, eu resisto soberbos. E aí Deus fala: eu resisto soberbo, mas dou graça àquele que é humilde. Há um novo começo para você, meu querido. A nova vida para você, minha querida. Talvez você esteja vivendo um tempo de choro e de sofrimento, de falta de propósito. Talvez você esteja desnorteado, desnorteada, mas Deus tem um novo tempo para você. Não deixe o orgulho te manter preso a esse sofrimento hoje e amanhã, de romper em Deus. Diga assim: eu vou romper. Eu vou romper com o meu passado. Diga assim: eu vou romper com as decisões erradas que tomei. Aleluia. Diga assim: Deus, eu quero viver algo novo. Aleluia. 6. Que ele nos diria? Eu creio que esse jovem nos diria que o arrependimento é o primeiro passo para a restauração. Aleluia, isso é lindo. Olha o que dizem os versículos 17 a 19. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. Ele percebeu que tinha tomado decisões erradas e decidiu mudar. Provérbios 28:13 vai dizer: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona alcança misericórdia. Assuma os seus erros, busque a mudança. Este é o caminho para a restauração. E aqui nós estamos falando de humildade, amados, de reconhecer: eu errei. Se lance aos pés de Cristo, se lance aos pés de Jesus e diga: eu pequei contra ti, eu pequei contra os céus, mas eu estou de volta. Eu sei que não sou digno de ser chamado teu filho, nem que você me trate como um dos seus empregados. Me receba de volta. E aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia de Deus. Aleluia. O primeiro passo para a restauração é o arrependimento. De novo, todos nós estamos sujeitos ao erro, tomamos caminhos errados, mas hoje pode ser uma manhã de restauração para você. De novo, assumir os erros e buscar mudança é o caminho para a sua restauração. Talvez você tenha errado no âmbito do teu casamento. Reconheça o teu erro. Como diz a minha mãe: para de ser turrão. Reconheça que você errou, mude a rota, confesse os seus erros com humildade. Talvez você tenha errado na relação com os teus filhos. Reconheça isso, refaça a rota. Você vai alcançar a misericórdia e a restauração da sua família. Talvez você tenha errado em relação à igreja, em relação à comunhão com os santos aqui. Talvez
talvez você tenha tomado um caminho diferente daquele que Deus quer para você, porque o que Deus quer para nós é que andemos em unidade, tenhamos tudo em comum, mas você decidiu ficar mais afastado e olhando a igreja de longe, e se tornou um espectador de culto, e Deus está falando: se lança, refaça a rota, vem, se aproxime, esse lugar é para você, aqui tem um lugar para você pertencer em nome de Jesus, você é um membro importante desse corpo. Deus não quer te ver andando sozinho por aí. Se achegue, se aconchegue, abrace alguém, aleluia, ore por alguém, faça a diferença na vida de alguém. É para isso que Deus tem te chamado. Oh. Humildade, arrependimento, irmãos, aleluia, não importa qual o tamanho do teu erro. Esse rapaz errou feio, sim ou não? Foi egoísta, egocêntrico, deixou o pai, abandonou o pai, mas num dado momento ele retornou, num dado momento ele reconheceu: que decisão eu tomei, o que eu fiz da minha vida? Eu vou voltar para a casa do pai, arrependa-se. E por último, diga assim: último, obrigado, pastor. Aleluia. O que ele nos diria? A graça de Deus é maior que os nossos erros. Aleluia, eu gostaria que você repetisse isso no 3, 1, 2, 3. A graça de Deus é maior que os nossos erros. A graça de Deus é maior do que os nossos erros. Olha o que diz Lucas 15, 20, o texto que nós lemos. Estando ainda longe, olha que coisa linda, irmãos. O rapaz errou. O rapaz deixou a casa do pai, gastou todo o dinheiro de forma irresponsável. Mas quando o pai viu de longe, cheio de compaixão, correu para o seu filho. Não é o filho que corre até o pai, é o pai que corre para o filho. O abraçou e beijou. Apesar de tudo o que fez, o filho foi recebido com amor e restauração. É isso que Deus faz por nós, por vocês. Coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Não importa o que você fez, qual o caminho que você trilhou até aqui, a partir do momento que você olhar para o Pai e dizer a Ele: me receba, não sou digno de ser chamado teu filho, mas me receba ao menos como um dos seus servos, como um dos seus empregados. Sabe o que Deus faz? Ele vai até você, te abraça, aleluia, glória a Deus. Ele vai até você, te beija e festeja: meu filho estava distante e retornou. Esse é o amor de Deus para nós. A Bíblia diz que o Pai prepara 4 coisas. Primeiro, vestes novas, uma roupa melhor. Escute aqui o que Deus tem para você nesta manhã: vestes melhores. O que é uma melhor roupa? É sinal de distinção, é Deus te dizendo: eu te amo tanto e te digo, você não é mais um. Você é a 100ª ovelha que se perdeu, e se for necessário deixar as 99 e ir pelos vales e montanhas atrás de você, eu vou, porque eu te amo. Aleluia. Deus tem vestes novas para você. Ora
Mais do que isso, a Bíblia nos diz que o Pai tem o que? Anel no dedo, e anel é sinônimo de autoridade. Talvez o diabo tirou a tua autoridade como serva e serva de Deus, como filho e filha de Deus, mas nesta manhã há anel no dedo. Deus tem autoridade, Deus restaura a autoridade. Eu vou repetir, talvez você andou longe dos caminhos do Senhor, mas Deus tem anel para colocar no teu dedo e restaura a autoridade. O que mais Deus tem, pastor Héctor? Tem calçados novos. Sabe o que quer dizer calçados? Filiação. Os escravos andavam descalços, mas quem é filho anda calçado. Deus confirma a filiação. Você é filho, você é filho, você é filha, você é filho e filha. Por último, novilho gordo. Diga assim, novilho gordo. Aleluia, a festa do pastor Tiago. Deus festeja quando nós entramos neste caminho da humildade, do arrependimento. Deus prepara a festa, Érica, porque aquele que estava perdido retornou. Oh, hoje é uma ocasião especial. Deus faz festa. Aleluia, vamos fazer uma festa e alegrar-nos. O meu filho estava morto e reviveu. A pergunta que o Espírito Santo me dirige a fazer para você: o que precisa reviver na tua vida hoje? Oh, aleluia. Talvez você esteja aí dizendo: tem algo na minha vida em especial que parece que está morto. Eu nunca mais prosperei nesta área, eu estou sofrendo nesta área. O que precisa reviver na tua vida? Deus não medirá esforços para trazer de volta aquilo que está perdido, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, comece a orar aí no seu lugar, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Esta área específica da minha vida precisa reviver. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sinto muito a presença de Deus aqui. Eu sinto a nuvem de glória do Senhor aqui, invadindo este lugar. O Espírito Santo se movimenta. Sopra, Espírito Santo, vem trazendo vida a este vale de ossos secos. Sopra, Espírito Santo, faça reviver, ó Deus, tudo aquilo que morreu. Reviva os sonhos, reviva projetos, revive em nome de Jesus. Ora, abacaxi, tu cantava sobre tu tem sido tão